Eu nunca imaginei que uma noite comum na estrada pudesse se transformar no tipo de lembrança que gruda na alma, mas tudo começou quando vi aquela silhueta pequena, curvada, totalmente encharcada à beira da rodovia. A chuva caía tão forte que parecia querer rasgar o asfalto, mas mesmo assim consegui distinguir o tremor nos ombros dela. Meu pé pisou no freio antes que minha cabeça entendesse o que estava acontecendo. Algo naquela cena gritava socorro, mesmo que ela não emitisse um som. Enquanto o limpador dançava no vidro, senti um aperto estranho no peito, como se Deus estivesse dizendo: não siga adiante. Quando desci do caminhão, a água gelada me acertou como um balde de realidade. A jovem levantou o rosto devagar, e o que vi ali carregava mais tempestade do que o céu inteiro. Os olhos dela não eram só de medo. Eram de alguém fugindo de algo que jamais deveria ter enfrentado. A boca tremia, como se cada palavra fosse pesada demais para existir. Ainda assim, ela reuniu forças para perguntar: posso subir? A voz era tão fraca que quase se misturou com o vento cortante, mas havia um desespero que não dava para ignorar. Quando ela entrou na cabine, o cheiro de terra molhada e lágrimas tomou o ar. Eu liguei o aquecedor, oferecendo silêncio para que ela respirasse. Não queria pressionar, mas meu coração pulsava como se reconhecesse uma dor antiga. A cada segundo, ela segurava algo com tanta força que os dedos estavam brancos. Uma pequena Bíblia, toda suja de lama, presa contra o peito como se fosse o último fio que ainda a segurava viva. E então ela sussurrou a verdade que virou minha noite de cabeça para baixo. Uma confissão que fez a estrada desaparecer e o mundo inteiro encolher até caber dentro daquele caminhão. Uma revelação que nenhum homem está preparado para ouvir, mas que, de alguma forma, Deus quis que fosse dita justamente para mim. Quando ela terminou de falar, a cabine pareceu pequena demais para conter tudo o que aquela revelação carregava. Eu respirava como quem tenta encontrar ar dentro de um furacão. Mas antes de qualquer julgamento ou pergunta, senti que precisava ouvir até o fim. Não era coincidência, não era acaso. Em tantos quilômetros de estrada, justo naquela noite, justo naquele trecho isolado, eu parei. E ela estava ali, como se alguém lá de cima tivesse escrito esse encontro com a própria mão. Enquanto dirigia devagar, esperando que ela recuperasse um pouco da força, percebi que sua respiração ia perdendo o tremor inicial. Ainda assim, os olhos permaneciam firmes, como quem carrega mais história do que a própria idade permitiria. A chuva batia no para-brisa, mas dentro da cabine havia um silêncio carregado. Um silêncio que dizia que aquela noite não era sobre mim, não era sobre o destino, era sobre propósito. E propósito nunca chega leve. Antes de entrarmos fundo no que aconteceu naquela estrada, preciso que você que está aqui comigo me acompanhe até o final. Essa história não é simples. Ela é crua, marcada por dor, mas também por algo que muita gente esquece que ainda existe: restauração. Força que vem de lugares que a gente não vê. E lembranças que Deus usa para mudar caminhos que já pareciam traçados. Então, respire fundo comigo. Sente-se, se acomode e prepare seu coração para seguir viagem nessa narrativa que vai atravessar mistério, fé, drama e um tipo raro de amor, daqueles que nascem no desespero, mas florescem na luz. Antes de continuarmos, se inscreva no canal para acompanhar histórias assim. Curta o vídeo para ajudar mais pessoas a encontrarem essa mensagem. Comente de qual país e cidade você está assistindo. Eu quero muito saber quem está do outro lado dessa estrada comigo. A estrada seguia escura, iluminada apenas pelos faróis altos que cortavam a chuva como lâminas. A jovem permanecia ao meu lado, apertando aquela Bíblia com tanta força que os nós dos dedos pareciam neve. Por alguns minutos, ela não disse nada. Apenas olhava para a frente, como se enxergasse algo muito além da estrada, algo que eu ainda não conseguia alcançar. Eu sabia que pressioná-la só iria fechar portas. Então deixei o silêncio fazer seu trabalho, enquanto o caminhão avançava pelo asfalto lavado. A certa altura, notei que, mesmo encharcada, ela tremia menos. Era um começo. Pequeno, mas real.
Quando senti que o ambiente estava menos tenso, perguntei somente o básico. Qual é o seu nome? Demorou alguns segundos até que ela respondesse, como se precisasse se recordar de quem era. Lia. A voz dela ainda vacilava, mas tinha uma firmeza escondida, como quem tenta reencontrar o chão perdido. Eu repeti o nome em silêncio, deixando que ele encontrasse espaço dentro da memória. Lia. Curto, delicado, mas carregado de dor naquele momento. Parecia o nome de alguém que já tinha lutado mais do que deveria. Ela inspirou profundamente antes de dizer qualquer outra coisa, como se estivesse reunindo coragem para enfrentar a própria história. Eu não fugi de casa. Ela começou, com um tom que me alertou de imediato. Eu fui expulsa. As palavras vieram como pedras, duras, impossíveis de ignorar. Eu virei o rosto de leve para observar sua expressão, e os olhos dela estavam distantes, quase vazios, como se revisitassem uma cena que ainda doía demais. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas senti que não era algo pequeno. Meu padrasto! Ela engoliu seco, desviando o olhar. Ele disse que eu estava inventando coisas, que eu queria destruir a família. A frase ficou suspensa no ar, pesada, carregada de algo que eu temia entender. Minha mão apertou o volante de forma involuntária, como se meu corpo reagisse antes de minha mente aceitar a realidade. As histórias que começam assim geralmente terminam em feridas profundas. E naquele instante, percebi que Lia não carregava apenas medo. Ela carregava culpa imposta, vergonha injusta e uma solidão que gritava. A chuva parecia acompanhar o relato dela, aumentando conforme suas lembranças ficavam mais densas. Eu falei a verdade, ela sussurrou, como quem ainda tenta convencer alguém, talvez a si mesma. Falei o que ele fez comigo, e ninguém acreditou. Houve um silêncio que doeu. Um silêncio que me fez desejar que aquela estrada tivesse fim, só para eu ter tempo suficiente para absorver o que ela carregava. Tentei encontrar palavras, mas naquele momento nenhuma seria suficiente. Então apenas disse com suavidade, eu acredito. Essa frase mexeu com ela. Pela primeira vez desde que entrou no caminhão, Lia me olhou como se estivesse vendo um ser humano, e não apenas um meio de fuga. Seus olhos brilhavam de lágrimas que a chuva não tinha colocado ali. Ela apertou a Bíblia contra o peito, como quem encontra um fio de esperança no meio da tempestade. Eu pedi a Deus um sinal, ela murmurou. Pedi algo que me mostrasse que eu não estava sozinha. Eu senti um arrepio percorrer minhas costas, porque algo naquela fala não parecia coincidência. Nunca parece quando fé entra no caminho. O caminhão avançava lentamente, mas minha mente corria muito mais rápido. Como um homem simples, acostumado a estradas longas e noites frias, eu não imaginava que seria colocado diante de algo tão sensível. Mas, ao mesmo tempo, sentia algo parecido com um propósito, como se aquela noite tivesse sido preparada com antecedência. Como se cada gota de chuva estivesse moldando um encontro que não poderia acontecer em outro lugar. Lia respirou fundo e continuou, com mais firmeza desta vez. Eu não tinha para onde ir, só corri. Corri até as pernas falharem. Sua voz desceu num sussurro. E quando achei que não ia aguentar, vi seus faróis. Eu nunca tinha pensado que luz de caminhão pudesse significar salvação para alguém. Mas ali, ouvindo, percebi que, às vezes, Deus usa o que temos, até mesmo um motor velho e uma estrada perigosa, para alcançar quem está caindo. Quando o relógio marcou meia-noite, a chuva começou a diminuir, como se desse espaço para uma calma frágil. Eu olhei para ela e disse, Lia, você está segura agora. Não como uma promessa arrogante, mas como uma oração, uma entrega, algo que eu esperava que Deus confirmasse. Ela fechou os olhos por um instante, permitindo que essas palavras encontrassem abrigo dentro dela. E foi então, naquele respiro de paz, que ela soltou a frase que mudaria tudo, para ela e para mim. Uma frase que faria toda essa noite tomar um rumo que eu jamais poderia prever.
Os faróis refletiam no asfalto ainda encharcado quando Lia abriu os olhos devagar, como se estivesse se preparando para atravessar outra tempestade. Agora, a interna. Ela segurou a Bíblia com menos força, mas seus dedos continuavam tremendo. Eu senti que a frase que ela prestes a dizer não seria pequena nem simples, e não era. Com a voz quase apagada, ela confessou: eu não estava fugindo só do meu padrasto. Eu estava fugindo de alguém que ele chamou para me buscar. Aquelas palavras tiraram meu ar. Não era só dor familiar. Era perseguição. Perigo vivo. Naquela hora, percebi que minha cabine tinha se tornado um refúgio. E um alvo. Ela continuou, os olhos brilhando de medo e coragem. Ele disse que, se eu abrisse a boca, ele ia fazer eu sumir, e chamou um homem que sempre aparecia na porta da nossa casa, um conhecido dele. Meu estômago virou. A estrada parecia mais estreita, mais ameaçadora. Olhei pelo retrovisor instintivamente. Nada atrás de nós além da escuridão recortada pela chuva. Mas aquela sensação de que não estávamos sozinhos cresceu no fundo da minha nuca como um arrepio persistente. Você viu alguém te seguindo? Perguntei. Ela assentiu, quase imperceptível. Um carro preto. Ele vinha devagar, como se estivesse só esperando. Meu coração começou a bater rápido, mas mantive a voz firme. Se ele estava atrás de você, não está mais. A estrada está limpa. Lia respirou fundo, mas a tensão em seus ombros não cedia. Eu só queria que alguém acreditasse em mim, ela murmurou. Minha mãe. Ela tentou me defender, mas... A voz dela falhou. Eu esperei. Não porque queria detalhes, mas porque ela precisava da chance de soltar aquilo sem ser interrompida. Ele bateu nela, na minha própria mãe, e ela desmaiou. Eu pensei que podia ter morrido. Os olhos dela se encheram de lágrimas quentes, tão diferentes da chuva fria. Senti uma onda de indignação subir pelo meu peito, tão forte que tive que afrouxar o aperto no volante para não quebrar nada. Lia, ele não vai mais tocar em você, nem nela. Não eram palavras de consolo. Eram promessas, e promessas que eu sabia que teria de sustentar. Mas antes mesmo de pensar em como faríamos isso, ela continuou. Eu ouvi ele dizendo que, assim que me pegassem, eu ia aprender a ficar calada. O estômago dela se contraía de nervoso enquanto falava. Era como escutar a própria alma pedindo ajuda. E então, pela primeira vez desde que entrou no caminhão, ela puxou algo do bolso do casaco molhado. Era um celular quebrado, a tela rachada, mas ainda funcionando. Eu gravei, ela disse, com a voz lâmina que corta a escuridão. Eu gravei o que ele fez. Tudo. Meu corpo inteiro ficou alerta. Aquele aparelho não era só um celular. Era prova. Era perigo. Era proteção. Era a chave de tudo. Ela segurou o dispositivo com tanto cuidado que parecia estar carregando uma criança recém-nascida. Foi por isso que ele enlouqueceu. Foi por isso que ele mandou alguém atrás de mim. Eu diminui a velocidade tentando colocar os pensamentos em ordem. A estrada parecia longa demais para uma decisão rápida, mas curta demais para não agir. Lia, você agora não está fugindo sozinha. Está comigo. Ela olhou para mim como se aquilo fosse grande demais para acreditar. E talvez fosse mesmo. Mas eu tinha visto tormentas no asfalto, e naquela noite senti que estava diante de uma maior, e que meu papel não era recuar. Eu vou levar você para a delegacia mais próxima, continuei. E a gente entrega essa gravação. Ele não vai sair impune. Mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, algo aconteceu. Algo que fez meu sangue gelar. No retrovisor, por um segundo, surgiu um farol distante. Um único ponto de luz num mar de escuridão. Nada demais. Até que ele manteve a mesma distância por mais de 1 minuto. E depois mais um. Aquele tipo de constância que não é coincidência. Lia. Falei devagar. Esse carro preto? Ele tinha a placa da cidade vizinha? Ela levantou o rosto, o coração quase saindo pelo peito. Tinha. O farol atrás de nós piscou uma vez, depois outra, como um aviso, como um caçador marcando sua presa. E foi ali, naquele instante, que percebi.
A tempestade não tinha ficado para trás. Ela estava nos alcançando. O farol permanecia atrás de nós, firme, imóvel, como um predador medindo cada passo antes de atacar. A chuva começou a engrossar de novo, como se quisesse esconder tudo, mas também como se estivesse anunciando que a verdadeira tempestade ainda nem tinha começado. Eu engoli seco, mas mantive a postura no volante. Não podia deixar Lia perceber que meu coração batia tão rápido quanto o dela. Não olha para trás, pedi com a voz baixa. Confia em mim. Mas era tarde. Ela já tinha visto. O terror no rosto de Lia era uma mistura de lembrança e ameaça viva. É ele. Eu sei que é ele, murmurou, agarrando a Bíblia como se fosse o último fio de proteção que tinha. A estrada era estreita, mas eu conhecia cada curva daquele trecho como a palma da minha mão. Era o meu território, não o dele. Reduzi a velocidade de propósito, tentando entender se o farol reagiria. E reagiu. Quando desacelerei, ele desacelerou. Quando mantive firme, ele manteve. Não era coincidência. Era perseguição confirmada. Lia levou a mão ao bolso onde guardava o celular rachado, como se o aparelho fosse tanto sua salvação quanto sua condenação. Ele quer isso, ela disse quase num sussurro. Foi por isso que ele me expulsou. Foi por isso que ele mandou aquele homem atrás de mim. Eu sabia. Não precisava de mais explicações. A verdade sempre incomoda quem vive na mentira. Tomei uma decisão rápida. Liguei o pisca e entrei numa estrada vicinal, daquelas que só caminhoneiro conhece. Era estreita, cheia de buracos e ladeada por mata fechada. Não era o melhor lugar para dirigir numa noite de chuva, mas era perfeito para despistar alguém que não conhecia a região. O farol atrás de nós hesitou por 3 segundos. 3 segundos que me deram esperança. Mas então ele virou também. Ele estava disposto a seguir até o fim. Lia começou a respirar rápido demais, quase em pânico. A chuva batia no vidro como centenas de pequenas mãos, e cada estalo parecia aumentar o desespero dela. Lia, olha para mim, pedi com firmeza. Enquanto você estiver aqui, nada vai te acontecer. Eu prometo. Ela balançou a cabeça, mas as lágrimas desciam misturadas à água da chuva que escorria dos cabelos. Eu não quero que ele faça nada com você. Ele é capaz de tudo. Essa frase me acertou. Eu não era um herói, não era policial. Eu era só um caminhoneiro tentando fazer o certo, mas às vezes Deus escolhe justamente os improváveis para carregar alguém quando ela não consegue mais andar. O carro atrás de nós se aproximou mais. O brilho dos faróis engoliu o retrovisor. Eu sabia que precisava fazer algo. E rápido. Segura firme, avisei. Então, de repente, virei para a direita, entrando numa estrada de terra que quase ninguém usava. O caminhão balançou forte, e Lia se agarrou ao banco. A lama espirrava dos pneus, dificultando qualquer perseguição. Olhei pelo retrovisor. O carro tentou entrar também, mas derrapou e teve que reduzir. Ganhamos alguns segundos. Apenas alguns, mas naquela noite cada segundo era ouro. A estrada de terra descia até uma ponte velha que cortava um riacho forte por causa da chuva. Eu sabia que a ponte aguentava meu caminhão, mas não sabia se aguentaria qualquer manobra brusca. Mesmo assim, continuei. Não tinha alternativas melhores. Ele não vai desistir, Lia disse, quase sem voz. Ele nunca desiste. Eu olhei para ela e respondi. Quem tem algo a esconder, corre. Quem tem algo a proteger, luta. E eu estava disposto a lutar. Quando chegamos à ponte, o motor do carro perseguidor rugiu atrás de nós. Ele tinha se recuperado mais rápido do que eu esperava. Lia colocou a mão no vidro, como se quisesse empurrar o tempo. O barulho da água lá embaixo era assustador. A madeira da ponte rangia de forma nada amigável. E então, justo quando chegamos ao meio da travessia, algo aconteceu. Um barulho seco. Um estalo forte. Um pedaço da madeira cedeu sob o pneu traseiro. O caminhão tremeu como se fosse desmontar. Meu coração pulou para a garganta. Se eu parasse, cairíamos. Se acelerasse demais, a ponte podia romper. Mas atrás de nós, o carro preto já se aproximava, indiferente ao risco.
Lia fechou os olhos, apertando a Bíblia com as duas mãos e disse algo que eu nunca vou esquecer. Senhor, guia ele. E naquele momento eu não dirigia mais sozinho. A ponte rangeu como um animal ferido, implorando para não ceder. O caminhão balançou de um jeito que fez meu estômago afundar, mas eu mantive o pé firme no acelerador. Não por coragem, mas porque parar era impossível. A madeira molhada sob nós parecia reclamar a cada metro avançado, enquanto o carro preto, sem hesitar, continuava se aproximando. Lia estava imóvel, os olhos fechados, a Bíblia pressionada ao peito. A única coisa que ouvi foi sua respiração curta e um sussurro quase imperceptível. Nos livra, Senhor. Era uma prece que misturava desespero e fé, de maneira tão intensa que parecia preencher todo o espaço da cabine. Quando finalmente o caminhão alcançou o fim da ponte, soltei o ar como se tivesse ficado preso nos meus pulmões por anos. Mas não havia tempo para celebrar. A estrada que seguia adiante era estreita, ladeada por árvores densas, e a chuva que antes diminuía agora voltava a cair com força dobrada. O carro perseguidor avançou para a ponte com imprudência, fazendo os faróis oscilarem enquanto ele tentava manter o controle. Ouvi a madeira estalar de novo, um som brutal, como se a estrutura protestasse contra o peso. Ele não vai conseguir passar, murmurei, torcendo por isso. Mas o carro continuou, avançando alguns metros, até que um estrondo ecoou pela mata. Parte da ponte desabou. O carro balançou violentamente, o pneu traseiro afundando no buraco recém-aberto. Por alguns segundos ele lutou, acelerou, tentando sair, mas a lama e a água puxavam como se tivessem mãos. Depois, os faróis se inclinaram de lado. O motor rugiu, engasgou e parou. Lia abriu os olhos bem devagar, como se tivesse medo de ver o que encontraria. Ele caiu? Ela perguntou com voz pequena. Não completamente, respondi, mas não vai conseguir sair tão cedo. Ela deixou escapar um suspiro tão pesado que parecia carregar meses de angústia. Mas a paz ainda não era completa, porque a estrada não nos oferecia lugar seguro. Continuei dirigindo até alcançar uma clareira onde a mata se abria o suficiente para manobrar. Parei o caminhão, desliguei o motor e fiquei alguns segundos apenas respirando. A chuva agora caía como cortinas grossas, escondendo qualquer farol distante. Era como se Deus tivesse puxado um véu entre nós e o perigo. Virei para Lia e a encontrei olhando para as próprias mãos, como se tentasse entender como ainda estava viva. Você acha que ele volta? Ela perguntou. A vulnerabilidade na voz dela perfurou qualquer tentativa minha de ser apenas racional. Não sei, respondi com sinceridade. Mas agora temos a chance de fazer o que precisa ser feito. Ela segurou o celular quebrado e o aproximou da luz fraca do painel. A tela piscou, revelando arquivos curtos, datas recentes, vídeos, provas. Eu gravei tudo sem ele perceber, disse. Eu sabia que ninguém acreditaria em mim, então precisava mostrar. O peso daquelas palavras me atravessou. Não era apenas coragem, era sobrevivência. Era a força de uma menina que decidiu lutar mesmo quando ninguém lutava por ela. O tipo de coragem que nasce do desespero, mas também da fé. Quando a chuva diminuiu, consegui ligar o GPS do meu celular e calcular a rota para a delegacia mais próxima. 28 quilômetros. Nada comparado ao que já tínhamos enfrentado. Lia, a partir daqui, você não vai mais correr sozinha, declarei. Ela me olhou com um tipo de gratidão que não cabia em palavras. Eu pedi um sinal, disse, enxugando o rosto. Eu implorei para Deus me mostrar que ele ainda me via. Sua voz quebrou. E então seus faróis apareceram. Um silêncio reverente tomou conta da cabine. Aquele tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. Aquele que fala mais alto do que qualquer frase que poderíamos construir. Eu sentia, profundamente, que aquela noite não era obra do acaso. Era encontro, era propósito, era resgate.
E de alguma forma inexplicável, eu tinha sido colocado como peça dessa história. Liguei o caminhão novamente. A estrada à frente parecia interminável, mas finalmente levávamos luz no lugar da escuridão. Lia respirou fundo, abraçando a Bíblia com menos medo, com mais esperança. Vamos? Perguntei. Ela assentiu. E então seguimos, sem saber que a parte mais difícil ainda estava nos esperando na chegada. O caminho até a cidade parecia mais longo do que qualquer viagem que já fiz na vida. A chuva diminuía e voltava de tempos em tempos, como se a madrugada estivesse indecisa entre limpar os céus ou insistir na escuridão. Lia permanecia ao meu lado, mais desperta agora, mas carregando um cansaço que parecia vir de anos, não de horas. O celular rachado descansava sobre as pernas dela, como uma bomba silenciosa, pronta para explodir verdades que muita gente preferiria enterrar. A cada quilômetro, meu coração apertava. Não sabia como a delegacia reagiria, não sabia se acreditariam nela, mas eu sabia de uma coisa: não podia deixá-la enfrentar isso sozinha. Quando avistamos as primeiras luzes da cidade, Lia endireitou a postura involuntariamente. Era como se a proximidade do mundo real a lembrasse de tudo o que ainda precisava enfrentar. O medo não tinha ido embora, apenas estava contido. Quando eu entregar o vídeo, tudo acaba? Ela perguntou com voz fraca. Fiz o possível para responder com sinceridade e esperança ao mesmo tempo. O que ele fez vai vir à tona. E, quando a verdade aparece, a mentira perde força. Ela virou o olhar para a janela, observando as lâmpadas refletindo na poça d'água. Eu só quero que minha mãe fique bem, murmurou. Ela tentou me defender, e ele machucou ela por isso. Minha garganta apertou. Algumas pessoas carregam coragem sem saber. Ao estacionar em frente à delegacia, senti a tensão dela aumentar. Lia segurou a Bíblia, apertando-a com ambas as mãos, e respirou fundo. Eu tenho medo de entrar lá e ninguém acreditar de novo. Parei tudo. Virei para ela e falei com toda a convicção que consegui reunir. Dessa vez, não é você sozinha entrando. Somos nós. E eu vi o desespero nos seus olhos naquela estrada. Eu vi o carro te seguindo. Eu ouvi a sua história. E se alguém aqui dentro duvidar, vai ter que duvidar de mim também. Ela me encarou como se eu estivesse oferecendo algo que ela nunca tinha recebido. Proteção verdadeira. Entramos juntos. O ambiente da delegacia era frio, iluminado por luz branca demais, com cheiro de café velho e papéis molhados pela chuva que os policiais traziam nos sapatos. O delegado de plantão levantou os olhos ao nos ver, avaliando a cena com curiosidade cansada. Boa noite, ou quase manhã, disse. O que aconteceu? Lia travou. A voz fugiu. As mãos tremeram. Sem pensar duas vezes, coloquei a mão no ombro dela e falei. Ela tem algo importante para denunciar. Algo grave. O delegado franziu a testa, chamando-nos para uma sala menor. Podem explicar. Sentados ali, em cadeiras desconfortáveis, senti o ar pesar. Mas Lia respirou fundo e, com uma força que eu não sabia de onde vinha, começou a falar. Cada palavra parecia rasgar o peito dela, mas também libertá-la. Contou sobre o padrasto, sobre os abusos, sobre a mãe desmaiada, sobre ser expulsa de casa. E então, com mãos trêmulas, entregou o celular rachado. Eu gravei, ela disse. Eu precisava provar. O delegado pegou o aparelho com cuidado, como se estivesse segurando um altar. Quando deu play, a sala mergulhou num silêncio tão profundo que até a chuva do lado de fora pareceu desaparecer. O áudio era claro o suficiente para expor o monstro que ele era. A voz do padrasto, violenta, ameaçadora, o barulho da agressão, os insultos, as ameaças. Cada segundo parecia subir como um nó na garganta. O delegado pausou o vídeo e ergueu os olhos para Lia, agora marejados de respeito. Você fez a coisa certa, disse. E vamos agir agora. Ele chamou 2 policiais imediatamente, ordenando que fossem até a casa dela verificar o estado da mãe e deter o homem. Lia cobriu o rosto com as mãos,
chorando em silêncio. Mas era um choro diferente. Não de medo, mas de alívio. Minutos depois, enquanto os policiais se preparavam para sair, o delegado se voltou para mim. Obrigado por trazê-la. Você salvou uma vida hoje. Eu neguei com a cabeça. Não fui eu, foi Deus. Eu só dirigi. Lia levantou o rosto, os olhos ainda brilhando e completou. Ele foi a resposta da minha oração. E naquela frase havia algo mais poderoso do que qualquer tempestade que enfrentamos. Fé. Antes dos policiais partirem, o delegado garantiu que Lia seria levada para um abrigo seguro até que tudo fosse resolvido. Ela concordou, mas antes de entrar na sala reservada, virou-se para mim. Se você não tivesse parado naquela hora, eu não sei onde estaria agora. Olhei para ela e respondi com toda a verdade que carregava. Eu parei porque alguém quis que eu visse você. E ali, naquele amanhecer fraco e nublado, percebi que não eram apenas estradas que eu tinha percorrido naquela noite, mas um propósito muito maior. A manhã finalmente nasceu, tímida, escondida atrás de nuvens pesadas, como se o céu também estivesse tentando se recuperar da noite anterior. Eu observei pela janela da delegacia enquanto os policiais saíam em direção à casa de Lia. O mundo parecia mais silencioso, mais lento, como se tivesse sido sacudido por uma verdade que ninguém queria enxergar, mas que agora não podia mais ser ignorada. Lia estava segura na sala reservada, sob proteção, e pela primeira vez desde que a encontrei na estrada, seu rosto carregava algo novo: esperança. Não aquela esperança ingênua que nasce no conforto, mas a que surge depois de sobreviver ao impossível. Quando me despedi dela, não houve grandes discursos nem promessas longas. Apenas um abraço, sincero, necessário, forte o suficiente para fechar a ferida daquela madrugada. Ela me agradeceu com os olhos, segurando a Bíblia que nunca soltou. E eu entendi que nossa história não tinha sido coincidência. Nada naquela noite poderia ser chamado de acaso. Eu tinha apenas dirigido, mas Deus tinha guiado cada curva, cada farol, cada decisão que transformou medo em proteção, tormenta em refúgio, fuga em libertação. Ao retornar para o caminhão, senti um peso sair dos meus ombros. A estrada à frente era longa, como sempre foi, mas agora eu carregava algo diferente. A certeza de que, às vezes, as noites mais escuras são aquelas em que Deus faz questão de acender uma luz, não apenas para quem está perdido, mas também para quem Ele escolhe para ser caminho. E eu, um simples caminhoneiro, fui luz naquela madrugada. Uma luz que mudou duas vidas, a dela e a minha.